Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui uma notícia que, olha, deveria deixar Calil preocupado aqui em Minas Gerais, já que ele luta para crescer nas pesquisas e pelo menos forçar um segundo turno, coisa que, segundo os institutos, não aconteceriam se as eleições fossem hoje. É bom sempre destacar isso. Aqui, Romeu Zema, atual governador, lidera com muita folga e uma notícia para o Calil não é nada boa, é de uma aproximação, ou vamos tentar assim dizer, de um movimento pelo voto Luzema, né? No Lula e também em Romeu Zema, isso capitaneado por um partido que apoia Lula nacionalmente e apoia Romeu Zema aqui em Minas, e é o partido do Janones, só pra gente ver como que as coisas são. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, principalmente com quem mora em Minas Gerais. Aqui está aí mais preocupado com o cenário nessas eleições. Eu vou trazer aqui um pouco de como ele está. Bom, eu tô aqui hoje de volta à minha casa, né? Ontem eu gravei 2 vídeos na estrada, indo para Belo Horizonte. Eu sou candidato a deputado federal aqui por Minas Gerais, pelo PDT, e ontem foi o dia da gravação, né, do vídeo que vai ao ar nos programas aí durante o período eleitoral e também para as rádios, né? Então, viajei 14 horas, fui e voltei rapidinho, que eu tenho compromisso aqui em Uberlândia hoje, no domingo. E aí, mas assim, até brinquei lá no meu Stories, né? 14 horas para gravar 14 segundos. Porém, são segundos valiosos, porque a gente tá ali trazendo um pouco do que eu sou, do que eu penso e do que eu proponho. E eu acho que vocês vão gostar. Depois vocês comentem nas redes sociais quando assistirem aí na TV. Pessoal, é o seguinte, esses dias um site Brasil Independente postou dizendo que o PT estava abandonando o Calil em Minas Gerais e que os movimentos do partido poderiam beneficiar Romeu Zema. Aí muita gente falou, é fake news, não sei o quê. Só que o jornal O Tempo divulgou uma notícia que vai nesse sentido, né? De que pode estar tendo um movimento aqui de um abandono mesmo que disfarçado, já que vai destacar aqui que antes do comício com Alexandre Calil, na Praça da Estação, o ex-presidente Lula almoçou com quem? No dia 18, na casa do presidente do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, em Belo Horizonte. Até aí, nada demais. Falar, um almoço, tudo bem. Mas o que o Tibé disse para o Lula? Aproveitou o encontro para avisar ao ex-presidente e atual candidato Lula que o partido vai montar um comitê de campanha na capital mineira para pedir voto para o petista, mas também para o governador Romeu Zema, o chamado voto Luzema. Com isso aqui, para o Calil é muito ruim. É porque o Avante ele vai montar uma estrutura na capital, que é justamente onde o Calil vai melhor nas pesquisas, né? Ele foi prefeito de Belo Horizonte, né? Cumpriu os 4 anos, né, do primeiro mandato, depois foi ali até abril do segundo mandato, de 2022, saiu para o seu vice assumir, Fouad Noman, que não está participando da campanha do Calil, é bom destacar isso, e nesse caso aqui, o Calil passou a ser candidato ao governo de Minas. E lá em Belo Horizonte, então, que é o lugar em que ele vai melhor, o Avante, né, vai montar um comitê de campanha para pedir voto para o Lula e para Romeu Zema. A grande dúvida que aqui a matéria não traz é quem que vai pagar essa conta? Porque um comitê não é de graça, né? Você tem gastos nele. Será que vai ser só o Avante que fala assim, não, vamos dar uma ajudinha aqui para o Zema e para o Lula? Ou será que o PT vai estar por trás disso também, dando algum tipo de apoio para que isso possa acontecer? E é claro, né, que esse comitê é bom para o Lula, claro, é mais um ponto para divulgar, né, o ex-presidente. E também é muito bom para o Romeu Zema, né, e os dois aqui lideram as pesquisas no estado. Lula lidera na corrida presidencial e o Romeu Zema lidera, né, para o governo do estado. Zema que deu uma distanciada, pelo menos momentânea, de Bolsonaro. Bolsonaro que sem o palanque de Romeu Zema lançou o senador Carlos Viana, que é do seu partido do PL, ao governo de Minas. Muita gente ficou em dúvida, né, de como seria, né, a atuação dele ou como ele apareceria nas pesquisas, sobretudo depois de uma boa participação do Carlos Viana no debate feito lá na Band. Porém, nas pesquisas que saíram depois, mostra que o Carlos Viana não cresceu a ponto de ameaçar a segunda colocação do Calil. E, por enquanto, parece que o eleitor, né, do Bolsonaro está mais alinhado ao Zema do que ao próprio Carlos Viana. Mas vamos ver, porque ainda temos aí mais de 40 dias até as eleições. E aqui a matéria vai destacar que nacionalmente o Avante apoia Lula e em Minas Zema. Já Lula tem Calil como seu candidato ao governo.
há um histórico, vai lembrar aqui em Minas Gerais, de votos em candidatos petistas para presidente e candidatos que fazem oposição ao partido para governador, como foi o Lulécio, né, movimento de voto no Lula e no Aécio, e depois o Dilmazia, votando na Dilma para presidente e Anastasia para o governo. Em entrevista à Rádio Super, na quarta, dia 17, Lula disse que não falaria mal de Zema, mas bem de Calil para tentar conseguir impulsionar a votação do aliado. Abre aspas para o Lula: eu estou muito à vontade porque eu não vou fazer campanha falando mal do governador. Não conheço e não pretendo chegar no estado falando mal das pessoas do estado. Eu vou falar bem do Calil, eu vou tentar mostrar o porquê é importante Minas Gerais eleger uma pessoa da qualidade do Calil. Pois é, só que certamente Calil esperava de Lula uma postura mais firme, tanto em defesa da sua candidatura, o que, ok, acontece, e aí não é falar mal desse ou mal daquele, mas simplesmente apontar eventuais problemas, e eles, é claro, que existem aqui, como existem em todos os estados, mas o Lula, né, claro, estrategicamente, para não afastar dele o eleitor que vota no Zema, prefere só falar bem do Calil. Essa é uma estratégia eleitoral que ele está adotando e que, insisto, certamente não é aquela que mais ajudaria a candidatura de Calil, mas o Lula está preocupado, é claro, com a eleição dele. Errado é o Calil em achar que o Lula iria entrar aqui de corpo e alma na campanha dele. E no almoço também ficou acertada a participação de Janones, né, na campanha de Lula. Janones, que também participou desse encontro, e vai dizer que ele vai atuar diretamente na coordenação das redes sociais do petistas. Bom, o movimento do André Janones é um negócio que até hoje tem muita gente que não entendeu, né? Há 20 e poucos dias antes dele declarar apoio ao Lula, ele, isso aqui não estou dizendo que eu ouvi falar, disseram, não, ele postou no seu Twitter, vejam aqui em cima que eu vou deixar para vocês o seguinte, abre aspas para o André Janones: eu me considero segunda via, eu sou a segunda opção de candidato à presidência do Brasil. Por quê? Porque Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Hashtag eleições, hashtag o assunto. É quando ele foi entrevistado lá pela Renata Lopretti no podcast do G1. 20 e poucos dias, Lula e Bolsonaro, farinha do mesmo saco. Aí depois tá aí fazendo L de Lula. É claro que os lulistas ficaram animados, como se o Janones agora fosse a sensação das eleições. Até isso acontecer, Janones não prestava. Era chamado por muitos petistas de bolsonarista, outros chamavam Janones de oportunista, agora virou companheiro. Eu me deparei com ex-eleitores dele que estão simplesmente assim, tentando entender o movimento, né? E, sinceramente, né, muitos não estão entendendo algo tão radical assim no intervalo de poucos dias. Além de Lula, vai dizer a matéria, estiveram presentes a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o coordenador do programa do governo petista, Aloysio Mercadante, e o fotógrafo Ricardo Stuckert. Não havia integrantes do PT mineiro, então o PT mineiro, né, fica lá com o Calil, mas o PT nacional vai lá, né, incentivar a abertura desse comitê de campanha para pedir voto para o Lula e para o Romeu Zema. Já pelo lado do Avante também compareceram deputado federal, vejam bem, Sargento Isidoro, o mais votado na Bahia em 2018. O deputado federal Sebastião Oliveira, que é candidato a vice na chapa de Marília Reis ao governo de Pernambuco. Vamos lembrar que o pastor Isidoro é aquele que se diz ex-gay, que foi curado e agora tem uma clínica na Bahia para curar gays. Ele acha que quem é gay é porque tem uma doença. E o Lula foi lá na Bahia, posou com foto com o cotovelinho, né? E para muita gente tá tudo certo. O pastor Isidoro, vale lembrar, é aquele que passou no Fantástico recentemente, tem algumas semanas, né? E o Fantástico fez ali uma matéria mostrando cenas lamentáveis. Uma delas mostrava o pastor Isidoro circulando entre os internos com um facão na mão, batendo na mão e falando coisas simplesmente absurdas e quase inacreditáveis. E uma outra curiosidade aqui da política mineira, né? O atual vice do Romeu Zema, Paulo Brandt, que rompeu com o governador, né, que inclusive algumas pessoas ligadas a Paulo Brandt foram demitidas lá no governo Zema. O Paulo Brandt agora, né, que é vice do Zema nesse momento, é candidato a vice do Marcos Pestana, que é do PSDB e que apoia Ciro Gomes no estado. Então realmente a política mineira tem algumas curiosidades e a gente vai ficar sempre atento, e qualquer informação realmente importante eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. E quem quiser saber um pouco mais sobre a minha candidatura e colaborar até mesmo com a vaquinha a partir de R$10, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.